lá em Êxodo 14, vamos ler. Êxodo 14, eu vou ler alguns versículos chaves, para não ler o texto todo, porque é do versículo 10 até o 31. Senão os irmãos acabam ficando dispersos, lendo muito texto. Mas nós não vamos perder o sentido do que o texto quer trazer. Êxodo capítulo 14, versículo 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Lá no 19 agora. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Agora, para a gente finalizar, lá no 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Você pode se colocar de pé e fechar os teus olhos mais uma vez? Vamos orar mais uma vez por este momento. Como nós lemos aqui nessa palavra, nós podemos contextualizar e trazer das batalhas espirituais que acontecem muitas vezes quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer fazer algo em nossas vidas. E neste momento eu quero pedir a você que você possa orar para que o Senhor fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Deus, em nome de Jesus, nos achegamos ao Senhor mais uma vez, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, ó Pai, que nós precisamos do Senhor, e nós clamamos a Ti, ó Pai, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Pai, nós somos o Teu povo, nós somos Tua igreja, e nós precisamos de orientação para viver nessa terra. Nós precisamos de orientação, ó Pai, para fazer aquilo que agrada o Teu coração, para, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor deseja que nós vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor visite cada irmão que está aqui nessa noite. Só o Senhor conhece, ó Pai, o que há na mente, no coração, tudo aquilo, ó Pai, que eles enfrentaram durante o dia, durante a semana, tudo aquilo que o diabo já tentou plantar na mente e no coração deles. Pai, mas em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos na autoridade que há no nome do Senhor, e nós repreendemos toda seta contrária, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor,
todo pensamento contrário, toda altivez de espírito, tudo aquilo, ó Pai, que possa se levantar contra a palavra do Senhor nessa noite, que o Senhor repreenda agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que não provém de Deus não é bem-vindo neste lugar. Tudo aquilo que não provém do Senhor não é bem-vindo em nossa mente, em nosso coração. E nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e repreendemos toda obra contrária em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, faça a tua vontade neste lugar. Senhor, fala conforme o Senhor quer falar. Faz o Senhor como o Senhor quer fazer nessa noite. Nós clamamos por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha fazer algo grandioso sobre as nossas vidas. Nós queremos viver algo novo do Senhor, uma experiência nova, um renovo da parte do Senhor, e nós clamamos a Ti, ó Pai, prepara cada coração aqui, prepara cada mente aqui para receber essa semente, essa palavra, ó Pai, que será ministrada conforme o Senhor colocou no meu coração. Eu me coloco, ó Pai, diante do Senhor, e eu sei, ó Pai, que eu sou apenas um vaso em Tuas mãos, e eu, Senhor, Pai amado, posso usar a minha boca nessa noite para falar com a Tua igreja, conforme o Senhor quer falar, as palavras que o Senhor quer ministrar. Estou diante do Senhor, ó Pai, a Tua igreja está diante de Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, ó Pai, fala conosco, pois queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto essa palavra estava no meu coração, eu fiquei pensando sobre o que Deus queria falar através dela, porque não sei os irmãos que talvez não tenham o costume de ministrar, de pregar, mas a palavra não vem assim de download, sabe? Que vem assim, já vem a mensagem pronta com tudo que você tem que falar. Geralmente Deus dá ali o que você quer falar, mas você tem que começar a buscar em Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Sabe? Detalhar o que o Senhor quer, porque a gente precisa passar uma mensagem que a igreja vai entender. Uma mensagem que a igreja vai conseguir capturar aquilo e absorver. E eu fui clamando ao Senhor o que o Senhor queria falar. Mas Deus foi ministrando tanta coisa, que talvez eu não vou conseguir falar tudo. O que Deus foi ministrando. E quando a gente vê o povo aqui saindo do Egito, a gente vê que eles estão num processo de libertação. Eles estavam escravos, eles estavam ali aprisionados. E eles clamavam por essa libertação. E a libertação chegou através de Moisés na vida deles. E quando essa libertação chegou através de Moisés, eles aqui, de frente para este mar, estavam no processo, nesse processo de libertação. E Deus foi ministrando no meu coração o quanto nós, muitas vezes, passamos por processos em nossas vidas de libertação. E aqui eu não digo processo de libertação como muitas vezes a gente tem um entendimento. Sabe? De, vai manifestar um demônio e vai ser liberto ali. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de processo de libertação muitas vezes, quando nossa mente muitas vezes está aprisionada. Quando muitas vezes nós temos uma vida emocional aprisionada. Quando muitas vezes o nosso casamento está aprisionado. A nossa vida com Deus está aprisionada. São várias áreas da nossa vida que pode estar aprisionada. E eu não sei se você talvez tem vivido em alguma prisão hoje. Mas saiba que, ou se você está talvez num processo ainda de ser livre disso. Mas saiba que nesse processo, existem algumas coisas que vão surgindo no meio do caminho e nós precisamos aprender a lidar com isso. E para a gente entender o processo de libertação do povo aqui de Israel, primeiro, não sei se vocês se lembram lá de Moisés, lá na sarça ardente. Moisés estava ali, a sarça acendeu para ele, e Deus falou com ele: Moisés, você vai lá no Egito de novo e você vai libertar o povo. E Moisés, né, só resumindo aqui, vai lá para libertar o povo. Chegando lá, tem as pragas que acontecem, as 10 pragas do Egito. Acredito que a maioria já deve ter ouvido falar dessas pragas. E aquelas pragas ali aconteceram, tudo um trabalhar de Deus na vida daquele povo. E depois dessas pragas, a saída deles do Egito, e de repente eles se deparam com o Mar Vermelho, com o mar na frente deles. Muitas vezes nós estamos nesse processo, passando por várias coisas. E quando a gente acha que está livre, eu fico imaginando aquele povo saindo, né? Era um povo escravo, que apanhava, era aprisionado. E eles saindo, eu imagino eles saindo assim, nunca tinha saído dali, sabe? E de repente está saindo daquele lugar de prisão. Deve que estavam bem agitados, eufóricos, aquela coisa. Agora eu vou conseguir ser livre. Agora eu estou liberto. E de repente chega, Deus orienta, né? Eles para irem para aquele lugar e eles chegam diante do mar. E agora?
chegaram diante do mar. E nós vemos aí no versículo 10 e 12. Davi, coloca aí, por favor, o slide. O tema da nossa mensagem de hoje, o título para essa mensagem de hoje não é o tempo de olhar para trás. Não é o momento de olhar para trás. E nós vemos aqui no versículo 10 e 12 que, como eu falei, no processo de libertação, assim como aconteceu com o povo ali, muitas vezes acontece em nossas vidas. O que surge? Em primeiro lugar, surge dúvida. Deus está trabalhando, Deus está agindo, o povo está sendo liberto, as coisas acontecendo, a movimentação acontecendo, e muitas vezes surgem dúvidas. É comum no processo aparecer sombra do que nos escravizava. Nós vemos que o povo aí no versículo 10 e 12, eles duvidaram. Ao aproximar-se o faraó, quando eles viram o faraó vindo, os israelitas vindo, eles olharam e avistaram que eles marchavam em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Olha isso. Moisés, foi porque não tinha cemitério lá que você nos trouxe para morrer aqui? O povo, no meio do processo da libertação, na primeira dificuldade, na primeira situação difícil que encontrou, eles duvidaram. E muitas vezes nós também duvidamos, irmãos. Muitas vezes nós, no processo que Deus está trabalhando em nossas vidas, trabalhando na nossa casa, trabalhando em nossa igreja, trabalhando em tantas áreas em nossas vidas, aparece a primeira dificuldade. Nós achamos aquela dificuldade tão grande que começamos a duvidar daquilo que Deus já orientou, daquilo que Deus já falou. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, e nós muitas vezes duvidamos. E é comum isso acontecer. Eu fiquei pensando, irmãos, no povo no deserto. Se fosse nós, se coloca agora lá. Imagina que Moisés está no tempo agora, e nós estamos aqui, vamos para a Vitória da Conquista, e estamos aqui escravos, aprisionados. Tem aí um faraó, aí, um governador, um prefeito aí que está aprisionando todo mundo está sofrendo e clamando: Deus nos ajude. E Deus vem e manda alguém. Moisés, eu vou colocar Moisés aqui, não vou contextualizar. Vamos supor que Moisés veio nessa época agora. E vem Moisés aqui, e acontece as pragas, aquela coisa toda. E nós, de repente, começamos a sair de Vitória da Conquista. Eu não sei se tem mais de uma saída. A saída aqui, geralmente, é aquela... São 4 saídas, né? Então, eu sou péssima de me saber onde é que eu estou, de geografia. Mas, então, imagina que está saindo... Vamos supor que aqui tem um deserto. Em uma saída que a gente for sair. E a gente começa a sair. Eu imagino nós, sendo quem nós somos hoje, tendo internet... né? Tendo a mentalidade que nós temos, sendo a igreja que nós somos, e de repente saindo num deserto. Será que nós iríamos agir igual ao povo? Eu acho que nós iríamos agir exatamente igual. Nós não somos melhores do que eles, não, irmãos. Nós somos a mesma coisa. Só mudou o lugar e a época. Mas nós somos a mesma coisa. Nós iríamos reclamar porque não tem Wi-Fi. Não é? Ia chegar no deserto: Moisés, você nos tirou de Vitória da Conquista, que tinha Wi-Fi, e me trouxe para cá. Nem Wi-Fi não tem. Não tem café. E eu não ia reclamar, irmãos? Ia. Nós reclamamos por coisas menores do que isso. Nós reclamamos. Então nós não somos diferentes. Muitas vezes queremos achar que nós somos superiores a eles porque eles reclamaram, porque viram coluna de fogo, porque viram, né, a nuvem, porque viram as pragas ali. Mas quantas coisas Deus já fez em nossas vidas também, que nós já vimos Deus fazendo. E nós reclamamos ainda. Nós reclamamos, nós somos iguais. E muitas vezes nós temos essa dúvida. Às vezes o cenário atual da nossa vida não é o esperado. Às vezes o cenário que nós estamos vivendo não é aquilo que nós queríamos viver. Sabe? Não tem quando... Eu creio que a maioria dos irmãos já deve ter passado por isso. Quando você está num processo assim, acreditando que Deus está fazendo a obra nisso aqui. No casamento, no ministério, na família, nas finanças. Nas finanças, consegui pagar o cartão de crédito, estou livre agora. Né? Glória a Deus, Deus abençoou, consegui ficar livre. Aí o pneu do carro fura.
Aí precisa comprar alguma coisa. A geladeira queima. Aí, tipo assim, começa aquela luta. Nós nos deparamos muito com essas situações e muitas vezes o cenário não é o ideal que nós gostaríamos que fosse. Mas mesmo diante disso tudo, é necessário confiar na forma de Deus trabalhar. Coloca aí dúvida, por favor, Davi. Que é o primeiro ponto. É necessário confiar na forma de Deus trabalhar. Irmão, se a gente for prestar atenção bem no que estava acontecendo aqui, o povo estava vendo Faraó com um monte de cavalo e cavaleiros, cavalarianos, acho que chama aqui, vindo atrás deles. Eles estavam falando assim, nós vamos morrer aqui. A gente estava lá na paz, quietinho, trabalhando, comendo cebola, comendo pepino, né? Maravilha. Estavam na paz, como eles dizem, nos deixem em paz, mas nós estamos bem aqui. E agora, que nós saímos, agora eles vão nos matar. Mas eles não estavam enxergando o que Deus estava fazendo. Eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo. Irmão, já tinha uma nuvem ali já. Tinha uma nuvem ali. E eles não estavam entendendo o que Deus está fazendo. Nós precisamos, irmãos, quando chegar nesses momentos, quando chegar na sua vida um momento que você estiver diante de um grande mar, de uma grande dificuldade, e você não estiver entendendo o que está acontecendo, simplesmente confie que Deus está trabalhando da forma dele. Aqui, no próprio texto, Deus revela porque ele ajuda daquela forma. Ele ajuda dessa forma que ele trabalhou aqui, porque ele queria ser glorificado. Porque todos iriam reconhecer, como nós lemos no último texto. Todos reconheceram o grande poder de Deus. E muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas porque Ele quer mostrar o poder dEle em nossas vidas. Porque nós não estamos conseguindo enxergar aquele poder, aquele trabalhar que Ele está fazendo. E muitas vezes é mais fácil ficar no lugar de escravo do que enfrentar o caminho da libertação. Para eles era mais cômodo ficar lá no Egito, comendo cebola. Era mais fácil, não é? Muitas pessoas talvez escolheriam ficar lá. Porque é mais fácil ficar lá do que enfrentar um deserto que tem pela frente. Mas muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que Deus quer em nossas vidas, para a gente alcançar algo melhor da parte do Senhor, para a gente viver as promessas de Deus, nós precisamos enfrentar o deserto. Nós precisamos ter coragem de sair do lugar que nós achamos que é mais cômodo, mas é um lugar que nos escraviza. É um lugar que limita a nossa visão. É o lugar que nos impede de avançar com Deus. Então nós precisamos ter coragem para isso. Amém? Cadê o ponto? Consigo colocar, não? E em segundo lugar, nesse processo de libertação, primeiro quando vem surgindo a dúvida, existe algo que nós precisamos fazer. E é ficar firme, que é o segundo ponto. Ficar firme. No versículo 13 e 14. Não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Quando o povo chegou diante de Moisés, Moisés falou para ele, não temam, fiquem quietos. Vejam o livramento do Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, a permanecer na orientação de Deus. Muitas vezes Deus dá orientação para a gente, mas no processo, como eu estou falando aqui, no processo, surge o mar, surgem as dificuldades, vem sombras lá do passado, Faraó, egípcio atrás de você, inimigo atrás e tribulação na frente, dificuldade na frente. Mas nós precisamos aprender a ficar firmes na orientação de Deus, naquilo que Deus já nos orientou, naquilo que Deus já ministrou, naquilo que Deus já falou conosco. Ficar firme é a chave para chegar no próximo nível. Ficar firme é a chave para chegar no próximo nível. No próximo nível com o Senhor, no lugar da promessa, no lugar onde Deus vai se revelar, no lugar onde nós vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero ver, porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida é algo maravilhoso. Porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida é algo grandioso. É perfeito. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então aquilo que Deus tem para a minha vida é bom, é maravilhoso. E por isso que muitas vezes o inimigo tenta nos aprisionar para a gente não viver aquilo. Tentando deixar a gente escravo lá atrás ainda, preso. Por isso, porque ele sabe. Ele olha, ele vê. A palavra do Senhor diz que o diabo está ao derredor. Ele está ao derredor, irmãos.
Não vamos diminuir aquilo que Ele pode fazer. Nem vamos exaltá-lo aqui, porque nós exaltamos ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Ele está ao derredor, a palavra do Senhor diz, buscando quem possa tragar. Então Ele fica buscando em todo tempo uma brecha, uma oportunidade para nos devorar. E o devorar não é físico, não é a gente ser devorado igual um leão pega e devora uma pessoa ou um animal. É devorar a nossa vida com Deus, é devorar a nossa vida emocional, é devorar o nosso casamento, é devorar a nossa família, os nossos filhos. Ele busca fazer isso de todas as formas. E nós precisamos estar no lugar certo, posicionados, firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa ultrapassar essa dificuldade e alcançar um novo nível. Um novo nível de fé, um novo nível de busca, um novo nível onde Deus vai nos usar, vai nos capacitar. Quantas coisas Deus já entregou para você, talentos, dons, coisas que você sabe que você pode fazer para Deus, que Deus quer que você faça, e nós ficamos ali presos, não conseguimos sair daquilo. Nós precisamos avançar, ficar firme é a chave para isso. E se acalmar e ficar quieto, muitas vezes é o melhor a se fazer. Como Moisés falou, fiquem quietos. O povo começou a clamar, começou a murmurar. Muitas vezes, irmãos, em algumas situações, o melhor que nós podemos fazer é ficar calados. É ficar quietos e esperar o livramento do Senhor. Às vezes a gente quer falar tanto nas coisas. Isso, ficar firme. Eu até coloquei uma imagenzinha para a gente conseguir visualizar melhor. Ficar firme, em pé. Se acalmar e ficar quieto muitas vezes é o melhor a se fazer. Nós estudamos, se eu não me engano foi na retrasada, nós estamos estudando no nosso discipulado sobre mulheres com espadas, e tem várias ferramentas, várias espadas que Deus vai nos instruindo, e uma delas foi a espada do silêncio. Nós vimos vários textos na Bíblia onde Deus orientou a ficar em silêncio, onde foi necessário ficar em silêncio. E muitas vezes Deus quer que a gente fique em silêncio. Nós precisamos aprender apenas a discernir se é tempo de falar ou se é tempo de calar, como lá em Eclesiastes diz, para tudo tem um tempo, não é verdade? Lá não fala que tem tempo para tudo? Então tem tempo para falar, mas tem tempo para calar também. E muitas vezes, quando está diante de uma situação como essa, como Moisés falou, fiquem quietos. Não fiquem mais clamando, reclamando e buscando. É para simplesmente esperar no Senhor, aguardar, ficar firme e esperar o livramento do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, quando nós estamos diante do mar, nesse processo de libertação, nós precisamos seguir a ordem. Segue a ordem. Olha o que diz aqui, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Por que você está clamando a Deus ainda? Diga ao povo que marche. Seguir a ordem. Olha aqui. Seguir a ordem. Jesus falou, Deus falou, segue, marche. Nós precisamos seguir a ordem. Porque clamas a mim? Neste momento não é para clamar, mas para marchar, prosseguir. O povo estava aqui numa situação, como eu coloquei o título da mensagem, não é momento de olhar para trás, que não era mais tempo de olhar para trás. Chegou num certo ponto que voltar para trás era morte. Agora tinha que seguir a ordem, tinha que ir para frente. E muitas vezes Deus já mostrou, Deus já orientou, Deus já falou, avance, vai para frente. E nós ficamos, Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Deus, o que eu faço? E Deus responde: por que clamas a mim? Só marche, anda, continue dando os passos que você já começou a dar lá atrás, quando você saiu do Egito. Aqueles passos que você já começou a dar, continue dando aqueles passos, vai e prossiga. Não é tempo de clamar aqui, é tempo de marchar, seguir a ordem. E para isso será necessário fé e coragem para permanecer no que Deus já falou. Fé e coragem para permanecer naquilo que Deus já falou. Fé, acreditar naquilo que Ele falou. Eu creio, Deus, que o Senhor falou. Eu creio que essa palavra é para a minha vida.
Eu creio que é isso que o Senhor quer. E eu preciso acreditar nisso. E coragem. Coragem não vai ser a ausência do medo. Você vai muitas vezes sentir medo. Mas a coragem vai te levar a agir. A você dar os passos mesmo com medo. A caminhar, a continuar avançando. Como o Senhor disse para Josué, né? Ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo que nós não podemos mais retroceder e ficar e recolher e ficar com medo. Nós precisamos ter fé e coragem, ser forte e corajoso e avançar e ir para cima, e ir para frente, avante, prosseguir. Nós precisamos seguir a ordem do nosso Deus. É tempo de seguir essa ordem, avançar, avançar. Mesmo com medo, mesmo atribulado ali, aterrorizado que algo ruim pode acontecer, mesmo muitas vezes não está nem conseguindo acreditar muito naquilo, mas vai. Deus, eu escolho acreditar. Eu escolho confiar no Senhor. Existem coisas, irmãos, que não é emoção, que não é aquilo que nós vamos sentir, são as nossas escolhas. Você vai escolher fazer aquilo. Não é porque você está sentindo que deve fazer, mas é porque você escolheu fazer aquilo. Eu escolhi. Nós precisamos fazer escolhas em direção ao Senhor. E seguir a ordem de Deus é fazer uma escolha. Eu vou seguir a ordem do meu Deus. Isso fala de posicionamento. Isso fala de você se colocar no lugar que Deus falou para você estar. Isso aqui eu trago até algo pessoal. Se eu estou aqui ministrando hoje para os irmãos, é porque eu estou seguindo uma ordem de Deus. Porque meu marido está aqui e sabe o quanto que eu já fugi disso aqui. O quanto eu já dei ninja nele nas escalas. O quanto ele me colocava na escala, ele chegava um dia antes. Alguma coisa, se fosse hoje, seria um dia desses. Porque eu passei a noite em claro, eu perdi o sono à noite, não sei o que aconteceu. Hoje seria um dia desses que eu falei assim, amor, não dormi à noite, prega hoje. Mas eu sei que eu escolhi. Não é porque eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Eu escolhi que eu preciso fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu preciso fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Isso fala também de chamado, irmãos. Sabe, eu nem coloquei aqui, mas Deus colocou no meu coração para falar isso agora. Chamado. Todos nós aqui temos chamados. Todos nós aqui temos algo específico que Deus quer fazer, que Deus quer te usar. Chamado de Deus. Você sabe o que Deus chamou para fazer? Se você não sabe, peça ao Senhor que Ele vai colocar no seu coração e observe os sinais à sua volta. Observe o lugar onde você está começando a sentir o desejo de fazer algo, onde Deus está te dando a oportunidade de você trabalhar. Observe o que Deus está te dando a oportunidade de fazer na obra dEle. E você vai começar a identificar ali que Deus está te chamando para aquilo. Muitas vezes o nosso chamado é a necessidade que está à nossa frente e nós não estamos conseguindo enxergar. Aquela necessidade, olha, tem uma necessidade ali, eu consigo fazer, eu sei que eu posso fazer aquilo. Será que não é um chamado de Deus aquilo ali? Deus te mostrando, eu quero você encaixado aqui. Essa peça que está faltando aqui é você que tem que se encaixar ali. Nós precisamos nos posicionar no chamado de Deus para as nossas vidas, seguir a ordem de Deus e parar muitas vezes de clamar. Não é para parar de orar. Entenda, a oração é um relacionamento que você cria com Deus, é o seu diálogo com Deus, é a sua busca a Deus. O clamar aqui é só pedir algo para Deus que Deus já falou para você fazer, só vai. Só vai. Seguir a ordem. E em quarto lugar, algo tremendo que Deus revelou ao meu coração através dessa parte. Em quarto lugar, a nuvem que nos guardou no início é a mesma que nos guiará no percurso. A nuvem que nos guardou no início é a mesma que nos guiará no percurso. Davi, coloca 4 aí, por favor. A nuvem, eu coloquei essa imagenzinha aqui da nuvem, né? Tem uma nuvenzinha aqui em cima. Aqui tem um deserto, umas montanhas. Eu não sei se o cenário lá era assim, mas aqui tem um deserto, aqui tem uma nuvem. Só para a gente entender, representar. Aquela nuvem que guiou o povo na saída do Egito é a mesma nuvem que guiou eles os 40 anos no deserto. É a mesma nuvem que guiou aquele povo. E essa nuvem, aqui no versículo 19 e 20, diz assim: a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás dele. Olha aqui, tinha um anjo que estava à frente deles
O que estava na frente agora foi lá para trás. Aqueles atravessando o mar, né? A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Então o anjo foi, a nuvem foi junto. Entre os egípcios e os israelitas. Então ali a nuvem ficou ali entre eles, entre o inimigo, entre aquilo que queria matar eles, e entre eles. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro. Essa nuvem, essa mesma nuvem que tirou eles do Egito ali, trouxe trevas para Faraó e os perseguidores e trouxe luz para eles. Essa nuvem é a mesma nuvem que nos guia hoje. Essa nuvem, algo físico, esse instrumento, é um instrumento que está debaixo da autoridade dele. Aquela nuvem estava debaixo da autoridade de Deus. E todo instrumento que Deus usa nessa terra está debaixo da autoridade dele. Tudo que Deus usa nessa terra está debaixo da autoridade dele. E por que eu falo isso? Porque eu fiquei perguntando, Deus, o que hoje em dia pode ser essa nuvem? Porque essa aqui foi uma nuvem que teve uma grande representação. Foi algo assim que foi uma provisão na vida deles. E hoje, meu Deus, o que seria essa nuvem? Deus colocou no meu coração. A nuvem em nossos dias pode ser a igreja. O corpo de Cristo que resplandece sua glória. Nessa terra, irmãos, a igreja é essa nuvem. A igreja que eu digo não são as paredes, somos nós, instituição. Não instituição, na verdade, nós, o corpo de Cristo. Essa nuvem é que vai guiar esse povo, que vai guiar o povo nessa terra. Essa nuvem é que vai dar direção para este mundo. Nós somos os escolhidos, como a arca que Noé fez ali, que salvou. Nós precisamos aprender, irmãos, a amar a igreja. A igreja foi instituída de Jesus. A partir de Jesus começou a igreja. Ele veio depois ali com os discípulos, começou. E nós estamos aqui por causa disso. Se não fosse a igreja, se não fosse essa ideia, né, de reunir, de estar junto, que a ideia de Deus é o corpo de Cristo, a igreja, como que nós faríamos? Os irmãos já pararam para pensar? O que nós faríamos sem a igreja? O que seria de nós sem a igreja? Se nós tivéssemos que servir a Deus sozinho em nossa casa, ali, sem a igreja, nós não conseguiríamos, não é fácil. Não seria nada fácil, mas Deus deixou essa nuvem para nos guiar hoje. Então nós precisamos valorizar e estar debaixo dessa nuvem para chegar do outro lado, que é o céu. Nós temos um lugar, aqueles estavam aqui saindo para chegar na terra prometida. Nós temos uma terra prometida. Nós temos um lugar onde nós vamos um dia, o céu. O lugar que Deus preparou, que Ele diz lá em João 14. Para a gente não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele disse, Ele prometeu um lugar lá no céu, onde nós estaremos lá. E a igreja hoje é o instrumento de Deus, que está debaixo da autoridade de Deus, para nos levar para lá. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas não querem mais fazer parte da igreja. E igreja é um lugar de pessoas falhas, de pessoas que têm dificuldades. Porque, como eu falei, nós não somos diferentes do povo no deserto. Nós não somos diferentes. Mas nós temos Jesus em nossas vidas. E com Jesus nós conseguimos. Com Jesus nós avançamos. Com Jesus nós evoluímos. Com Jesus nós conseguimos vencer barreiras, melhorar. O amor, o elo. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O amor de Deus. E nós precisamos estar debaixo dessa nuvem para chegar no céu. E para finalizar, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Olhe para a frente e marche. Olhe para a frente e marche. Está de prontidão. Calçar o sapato, o calçado adequado. Não esse aqui que eu estou calçada. Esse aqui não é calçado para marchar, não. Tem gente que marcha com esse, né? Mas colocar o calçado ideal e começar a marchar. Começar a marchar. No versículo 21 e 22,
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Levante o cajado, assim como Moisés recebeu a orientação e ele levantou. Não foi o cajado que abriu o mar. Nós lemos aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar. Mas Moisés levantou a mão com o cajado. Ele precisou levantar a mão para Deus fazer aquilo que ele queria fazer. Qual o cajado que Deus colocou na sua mão? O que Deus te deu de instrumento, de ferramenta que parece ser algo simples, mas que pode ser usado como instrumento na obra dele, no reino dele, para fazer algo, para Deus usar para fazer algo. Moisés tinha um cajado. E na hora que ele estendeu a mão, Deus foi lá e abriu o mar. Muitas vezes nós estamos de frente para o mar não se abre porque nós não conseguimos levantar o cajado, aquilo que nós temos na mão. Se Deus te deu a oração como cajado, comece a orar que o mar vai se abrir. Se Deus te deu uma palavra, comece a declarar essa palavra que o mar vai se abrir. Levante o cajado que o Senhor já colocou na sua mão. Não é mais tempo de ficar olhando e clamando. Levante a mão, levante o cajado e veja o mar se abrindo. Porque não é você. Só que você precisa fazer algo também. Você precisa tomar o seu posicionamento. Como nós vimos aqui, Moisés precisou levantar o cajado. Mas quando Moisés levantou o cajado, automaticamente Deus começou a fazer a obra. Muitas vezes Ele está exigindo de nós, irmãos, este levantar o cajado. Isso exige fé. Isso exige coragem. Porque humanamente falando, o que o cajado, eu acredito que é como é que é o nome? Um galho, alguma coisa assim, né? Tipo um galho, de um pouquinho mais grosso. O que um galho pode fazer? A não ser matar uma cobra, né? Matar um inseto, alguma coisa. É o que um galho pode fazer. Mas foi o que Deus colocou na mão dele. Foi o que Deus colocou na mão de Moisés. E Moisés fez muitas coisas com esse cajado, quando nós vamos ver aqui na história. E teve um momento interessante que eu me lembro agora, com esse cajado, que Deus deu orientação para Moisés não usar o cajado naquela hora. Que foi quando ele feriu a rocha. Mas ele estava tão acostumado a usar aquele cajado, que ele foi lá e feriu, né? Mas não foi esse o motivo, ele estava ali com raiva. Mas naquele momento ele estava com o cajado, mas não era o momento dele usar o cajado, era para ele falar. Aqui está, irmãos, a percepção que nós precisamos ter do direcionamento de Deus em nossas vidas. Buscar, Senhor, o que eu preciso fazer aqui agora? Se Deus já deu uma orientação, só faz. Mas se Deus não deu, espere a orientação de Deus. Na hora que Ele orientar, não fica perguntando e como, meu Deus, e como? Deus já falou, só vai e faz. Levante o cajado, use o que Deus te deu. Marchar, andar, caminhar, ir adiante, é o que Deus tem nos chamado para esses dias. Marchar, andar, caminhar e adiante. Isso aqui fala de movimentação. Não é mais tempo de ficar parado. Não é mais tempo de ficar sentado, deitado, esperando Deus fazer alguma coisa. É tempo de andar, irmãos, de marchar, de se movimentar, de se levantar. Talvez você fale assim, mas como eu vou me levantar se eu não tenho nem força? Está igual o Ângelo aqui, com o nervo ciático atacado aqui, diz que 1 mês, né? Não é fácil. Fisicamente, muitas vezes nós estamos assim espiritualmente, com algo ali segurando, sem conseguir se levantar. Mas hoje, Deus está nos dizendo, marche. Vai na força do seu passo, mas vai. Você não consegue dar um passo muito grande, tenta, vai aos poucos, vai dando passos, mas vai. Não fica parado, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, se levante e marche. Que enquanto você anda para frente, o inimigo é derrotado atrás. Enquanto você vai para frente, o inimigo é derrotado lá atrás. Foi assim que aconteceu. Enquanto o povo marchava debaixo da orientação de Deus, o inimigo foi derrotado lá atrás. Olha isso. E olha como que Deus é um Deus de detalhes. As carroças ali começaram a ficar presas às rodas. Deus deixou presas ali as rodas. O povo começou ali, não conseguia andar. Os egípcios não conseguiram ir para frente e começaram a ser derrotados. Ali naquele momento, Deus mexeu num detalhe ali para segurar eles lá atrás, enquanto o povo estava marchando.
Agora você imagina se o povo ficasse parado, clamando, na frente do mar. Deus, o que nós fazemos? Senhor, nos ajude. Eles vão nos matar, o Senhor nos tirou de lá, nos ajude. Só marche, só vai. Que o inimigo vai ser derrotado. E depois desse processo todo, será possível ver o grande poder do Senhor e cantar o hino da vitória. Olha daqui de onde que veio o hino da vitória. Depois desse processo nós vemos nós lemos o capítulo 14. No capítulo 15 é o cântico de Moisés. É o cântico da vitória, é o hino da vitória que nós costumamos chamar. Eu vou ler aqui o capítulo 15, aqui alguns versículos. Então Moisés e os israelitas, enquanto isso eu peço o ministério de louvor, por favor, que já esteja preparando um louvor. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram com pedra, desceram ao fundo. O Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Eu não vou ler tudo, que tem bastante versículo aqui. Mas olha isso. Depois desse processo todo que eles passaram, e eles tomaram o posicionamento, marcharam. Mesmo em meio à dúvida, eles tiveram a orientação: fica firme, segue a ordem, confia na nuvem, a nuvem debaixo da autoridade do Senhor. E olhe para frente e marchem, porque no fim você vai poder cantar o hino da vitória, como Moisés cantou, sabendo que Deus está com você, que foi Deus que te livrou, que foi Deus que te libertou, e é Deus que está com você aqui hoje. Deus está aqui hoje com você. Saia daqui com força, com coragem, decidido: a partir de hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida e eu vou dar os passos que eu preciso, mesmo que sejam pequenos, mesmo que para muitos pareça insignificante, mas eu vou fazer algo. E eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. E você pode ter a oportunidade de fazer essa oração, de tomar essa decisão, de fazer essa escolha nessa noite. Eu escolho, Senhor, seguir a tua ordem. Eu escolho, Senhor, marchar. Eu escolho, Senhor, ir avante naquilo que o Senhor propôs diante de mim. Porque eu creio que, mesmo não tendo caminho no meio deste mar, eu sei que o Senhor pode fazer.